lucrar com o seu espetáculo de dança, ganhar reconhecimento profissional, aumentar o comprometimento do seu elenco, atrair novas alunas e conquistar cada vez mais público para suas apresentações de dança. Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, gente dançante, tudo bem? Eu venho recebendo vários e-mails de professoras falando a respeito dos seus problemas e muitas vezes insatisfações em relação à produção dos seus espetáculos de dança. Todo ano é a mesma coisa, muitas professoras se queixando do altíssimo custo de produção, dos prejuízos que acabam tendo na produção dos seus espetáculos e de fato montar um espetáculo de dança não fica barato e a gente não tem muitos recursos porque a gente na maioria das vezes não conta com nenhum tipo de patrocínio. E muitas vezes a solução mais rápida e mais prática é repassar essa conta para as alunas. E essas alunas, elas acabam sendo obrigadas a pagar uma taxa de participação muitas vezes alta e que não compensa muito bem, porque elas acabam dançando às vezes uma única coreografia por 3 minutos apenas, lá no fundão, cheio de outras colegas que mal a família dá para localizar a bailarina ali no meio de tantas outras bailarinas e no final das contas acaba ficando um sentimento que não valeu a pena pagar. E o fato é que a situação é difícil para todos os lados. Dá só uma olhada nos resultados. Quem produz o espetáculo comumente fica sobrecarregada. Aluguel de sala, confecção de cenário, venda de ingressos, roteiro, ensaio das bailarinas, isso só para citar algumas questões. A segunda situação é que além das professoras trabalharem demais, acumularem funções de produção, direção, coreografia, bailarina, às vezes até mesmo figurinista, ela comumente não é remunerada por esse tipo de trabalho. Uma terceira situação e muito comum é que as bailarinas, elas muitas vezes se sentem exploradas com a taxa de participação, com a exigência do pagamento da taxa de participação, além de terem muitas vezes que investir num figurino caro para dançar, ou seja, elas acabam tendo uma despesa bastante grande para poder se apresentar. E veja bem, eu não estou falando que elas necessariamente estão sendo exploradas, mas eu estou dizendo que elas se sentem assim. Isso acontece também porque a maioria das alunas não estão envolvidas com todo o processo de produção do espetáculo e não fazem a menor ideia do custo que é fazer um espetáculo de dança, tanto para uma escola quanto para uma professora independente. Aliás, muito mais para uma professora independente. Independente se a taxa de participação é justa ou não é justa, o fato da sua aluna se sentir explorada pode fazer com que você perca alunas. Então, é um assunto que precisa ser tratado de frente. Isso sem contar que essa prática de pagamento de taxa de participação, muito inspiradas nos espetáculos de balé clássico, acabam sem querer educando as nossas alunas a pagarem para dançar. E quando elas se tornam profissionais, elas acham muito normal não receber para dançar. Muitas de nós não questionamos o fato de sermos convidadas para dançar e não receber por essa apresentação. Quantas vezes nós não dançamos de graça e às vezes a gente nem questionou essa situação. Isso já aconteceu comigo e com certeza acontece com você também. E como produzir um espetáculo é muito caro e os recursos são poucos, o que acaba acontecendo? Quem produz espetáculo acaba optando por espetáculos cada vez mais simples, cada vez mais baratos e que acabam não atraindo público suficiente para que você tenha uma bilheteria que cubra os seus custos de produção. E aí vira um ciclo vicioso, você não consegue ter uma boa bilheteria, acaba tendo prejuízo. Para não ter prejuízo no ano que vem, você produz espetáculo cada vez mais barato, que torna não atrair o público, que torna você ter mais prejuízos e isso vira uma bola de neve. Com certeza a situação não é nada fácil, todo mundo sai perdendo e infelizmente eu tenho que dizer que isso é muito mais a regra do que a exceção. Basicamente eu acho que existem 2 tipos de professora produtora de espetáculos de dança. O primeiro tipo é aquela professora que, embora muito talentosa, criativa, excelente coreógrafa, que tem ideias maravilhosas para poder levar a sua dança para os palcos,
acaba não se dedicando da maneira que gostaria para os seus espetáculos porque tem medo de se arriscar. No fundo, essa bailarina não se arrisca tanto porque ela acredita que uma das causas para as coisas estarem como estão é que a gente vive num país que não valoriza a cultura. A outra crença é de que as outras escolas acabam boicotando o seu trabalho e por isso ela não consegue uma boa bilheteria. E como ela realmente acredita que a grande causa dela tá tendo prejuízo com seus espetáculos de dança são causas externas a ela, ela acaba não fazendo nada, a não ser arquivando os seus projetos de fazer um espetáculo realmente inovador. Agora, o outro tipo de professora é aquela que realmente acredita que pode fazer diferente. Professoras que querem virar esse jogo, que são proativas e que acreditam que existem novas alternativas, que elas são agentes de mudança e que com isso elas vão conseguir realmente ser bem remuneradas pelo seu trabalho na dança. E eu falo isso porque eu jogo nesse segundo time. E eu vou te dizer exatamente o que você precisa fazer para mudar esse jogo. A primeira coisa que você precisa ter é um grupo coeso, um time que esteja altamente comprometida com o seu espetáculo. E para que você consiga esse comprometimento, uma das coisas que você tem que fazer é remunerar essa equipe. A segunda coisa é que você precisa ter uma equipe de produção que te ajude nas providências com o seu espetáculo. A terceira coisa é que você e o seu grupo têm que trabalhar de forma independente e sustentável, independente se você tem patrocinadores ou não. O quarto ponto, e muito importante, é que você tem que estar absolutamente comprometida com o sucesso artístico e com o sucesso financeiro do seu espetáculo, para que ele realmente agrade ao máximo o teu público e para que ele gere lucro para você. Este tem que ser o seu comprometimento. Não dá para trabalhar sem pensar numa justa remuneração e, mais do que isso, em lucro para você e para sua equipe. O quinto ponto é que o seu espetáculo tem que estar totalmente pago antes mesmo dele abrir as cortinas. E isso inclui remuneração para você, para sua equipe de produção e para sua companhia de dança. O sexto ponto é que você precisa planejar o seu espetáculo com antecedência. Não é à toa que eu estou gravando esse vídeo para você em janeiro, porque se você quer estrear o seu espetáculo no meio do ano, ou no decorrer do segundo semestre, ou até mesmo no final deste ano, você tem que começar a pensar no seu espetáculo agora. E por último, por mais estranho que possa parecer para você, eu realmente acredito que o ideal é que você monte esse espetáculo, o espetáculo deste ano, já com uma ideia de onde você quer chegar com o espetáculo do ano seguinte. Bom, agora que você já entendeu que para fazer diferente você precisa fazer diferença na dança, eu tenho um convite para você. Eu gravei uma videoaula bem detalhada contando como que eu montei um espetáculo sustentável de forma independente e lucrativa. Foi o meu segundo espetáculo quando eu morava ainda em Brasília. E eu gostaria de contar essa história para você. Foi um espetáculo que ficou 10 dias em cartaz e eu consegui, primeiro, pagar todos os custos da produção desse espetáculo. Eu consegui também remunerar 14 bailarinas que faziam parte da minha companhia de dança naquela época. Eu mesma fui justamente remunerada pelo meu trabalho de coreógrafa e diretora artística do espetáculo. E se você acha que isso já foi o suficiente, eu vou te contar ainda mais. Eu consegui, acredite ou não, fazer um fundo de caixa que me ajudou na montagem do espetáculo seguinte. E se você não está acreditando no que eu estou falando, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Ele vai te levar para essa videoaula bem detalhada e você vai saber como que isso é possível. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, abra sua cabeça, clica no link e vai lá assistir essa videoaula que eu preparei com muito carinho para você, tá bom? Então é isso aí, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha sido útil para você. E não se esquece que ninguém, por nenhum motivo, pode ser impedido de dançar. Um beijo muito grande para você e eu te espero lá na videoaula. Tchau!